Olá, mais um vídeo. Neste vídeo nós queremos falar um pouco, fazer analogia com um filme já antigo, O Feitiço do Tempo. Apesar do filme ser antigo, esse filme é um filme que merece ser visto por todas as pessoas. Um filme que traz um conteúdo muito interessante, e nós vamos trabalhar duas questões. Vamos fazer dois vídeos, pelo menos dois vídeos, sobre O Feitiço do Tempo. Ele já é um filme antigo e ele narra um grupo de jornalistas, 3 jornalistas, que vão a uma cidade do interior dos Estados Unidos narrar a festa da marmota, em que é dito que a marmota narra a tradição, tem toda uma tradição local sobre a marmota, e de que se ela aparecer é bom augúrio e tudo mais. E vão esses jornalistas lá, o jornalista principal, que é um âncora em decadência. Ele vai muito mal-humorado para essa cidade, né, com a equipe. E quando ele chega lá, no dia seguinte, não acontece o dia seguinte. O dia seguinte é o mesmo dia do dia anterior. E tudo que aconteceu no dia anterior se repete. E aí o personagem se vê preso a um loop. Todo o filme se baseia na repetição daquele primeiro dia, lá na cidade da festa da marmota. E ele vai ter vários comportamentos, já que são centenas de dias se repetindo aquele primeiro dia, até que ele consegue. É um loop temporal em que o dia se repete e ele vai tendo escolhas diferentes a cada dia. Aquele dia repetitivo, ele não tem mínima ideia do que fazer para sair daquilo. Ele tenta todas as possibilidades que veio à mente dele, até que ele vai buscar uma solução, que é a assistência e o amor. Mais ou menos isso é um resumo do filme. E agora, sobre qual é a analogia que eu quero fazer, a analogia espiritual que eu quero fazer, são dos espíritos das pessoas que desencarnam, como os suicidas, por exemplo. Isso é muito comum de acontecer com suicidas, mas também acontece com outros tipos de espíritos, em que eles repetem continuadamente toda uma experiência, só que aquilo é repetitivo. Então, por exemplo, o clarividente percebe que todo dia às 19 horas aquele espírito passa pelo apartamento dele. Todo dia às 19 horas aquele espírito passa da mesma forma, andando do mesmo jeito no apartamento dele. Isso é muito comum no mundo espiritual. O outro clarividente percebeu que na novela das 9, o espírito sentava na sala e falava a mesma expressão: ah, eu gosto de ver novela. E independente da novela, o espírito ficou meses sentando no mesmo horário: ah, eu gosto de ver novela. Então, na verdade, isso mostra que o espírito ele está preso num loop. Isso é muito comum, em que o espírito meio que repete padrões de comportamento sem que ele perceba. Nos suicidas, a coisa é mais doentia,
porque eles repetem, em geral, toda a situação do suicídio dia após dia. E tanto quanto o suicida, quanto as pessoas que são presas a alguma coisa, alguma memória, uma pessoa que é presa a um local, ela repete um padrão de comportamento diário, em que os comportamentos em 1, 2, 3 dias se repetem, sem que ela se dê conta que ela está presa a um loop espaço-temporal, repetindo cotidianamente. Ainda que dure mais do que 2, 3 dias, são sempre as mesmas coisas, as mesmas falas, as mesmas pessoas. Ela não percebe que aquilo tudo não é algo real no mundo espiritual, mas é algo repetitivo. Isso pode acontecer devido do suicida, é a trágica questão da culpa consciencial. A culpa consciencial leva o suicida a tomar essas atitudes, né? No caso do suicida, já que as leis de Deus estão escritas na consciência, e o suicida, ao desrespeitar frontalmente as leis divinas com o ato do suicídio, isso acaba criando nele esse loop. Mas também acontece com as pessoas que não têm que têm apegos demais a locais, pessoas, momentos, hábitos, sem construir a partir disso qualquer coisa nova, sem usar a vida para aprendizado, não? E o aprendizado que a gente está falando não é intelectual, não é necessariamente intelectual, mas é um aprendizado moral. Então, aqui é o vídeo, né, que a gente queria falar sobre essa característica do loop temporal que muitos espíritos repetem após desencarnados, repetem aquele mesmo padrão de comportamento, sem se darem conta de que estão num loop. Aquilo se repete, se repete, se repete. E isso termina quando, no íntimo da consciência do espírito, ele tem uma tomada de consciência que leva ele a quebrar o automatismo condicionante. No caso do suicida, em geral, isso se quebra com a intercessão, depois de um longo período em que as energias etéricas desaparecem do seu psiquismo e do seu corpo físico, com a intercessão de terceiros, e quando o espírito começa lá dentro do seu íntimo, no íntimo do seu espírito puro, do seu inconsciente puro, ele começa a ter uma resolução íntima de mudança. Então ele pouco a pouco vai acordando para a realidade. Excetuando os suicidas, em que esse processo é muito forte, há um arrasto muito forte para que o espírito entre num loop. As pessoas que entram em loop são geralmente as pessoas que não têm uma vida, digamos assim, produtiva em termos evolutivos. Quanto mais você tem uma vida bovina, repetitiva, sem muitas questões, sem muitos desafios, sem muitas complexidades, quanto mais simples é essa vida, maior é a tendência do espírito desencarnado repetir, quando desencarna, loops temporais. Então, dependendo do nível do espírito, isso já é esperado. Já é esperado que esse espírito, uma vez desencarnado, fique longos períodos do seu período de desencarne num processo de loop temporal, repetindo padrões de comportamento, repetindo tradições, repetindo práticas, falas, condutas
num loop temporal. Isso só vai começar a se melhorar na medida em que o indivíduo trabalhe intelectualmente, cognitivamente, afetivamente e saia daquele rame-rame do dia a dia. Ou seja, quando a pessoa começa a querer buscar autoconhecimento e assistência ao próximo. Quanto mais a pessoa é colocada em desafios, em provas exaustivas que levam ela a gastar o discernimento, o raciocínio, o pensamento, a sabedoria, tudo isso vai ajudando ela a ter uma vida mental mais complexa e mais evoluída. Ao que tudo indica, essa questão do loop temporal está ligada diretamente ao desenvolvimento do corpo mental. Quanto menor desenvolvimento a alma tem de corpo mental, maior a tendência dela de não conseguir ter uma vida muito rica, e pelo menos inicialmente, no mundo espiritual. A dificuldade dela de se adaptar à realidade do mundo espiritual, que é mais sutil, uma frequência, sempre o mundo espiritual vai ser uma frequência mais rápida. Essa recusa do espírito de viver na imortalidade pode levar ele desde o sono até o processo do loop, em que ele repete situações da vida material, que é o que ele concebe, é a única coisa que ele consegue conceber e raciocinar. Daí a gente infere que a melhor saída, a melhor solução para nós não cairmos em loops temporais é, primeiro, evitar o suicídio direto e o suicídio moral. E segundo, dar um sentido à nossa vida. A nossa vida não pode ser apenas comer, beber e dormir. Nós devemos sempre buscar a leitura, a reflexão, a amizade, a conhecer coisas novas, fazer coisas diferentes, conhecer sobre temas diversos, criar sinapses mentais que nos ajudem a compreender melhor a vida e o mundo em nossa volta e, sobretudo, a busca pelo autoconhecimento através da luta contra o egoísmo e o orgulho. Não precisa nem dizer que a ação amorosa, a ação afetiva, a ação fraternal em direção a outras pessoas, sem querer com isso auferir ganhos, isso já é por si só uma vacina contra o loop, a tendência a ficar preso a repetições exaustivas e enfadonhas. No filme Feitiço do Tempo, o personagem ele só consegue sair da prisão daquele dia único quando ele começa a dar soluções amorosas a todos os fatos da sua existência, mostrando pra gente que há na vida um sentido que nos enriquece, um sentido que nos enche de enlevo, de complexidade, de amorosidade. É o sentido assistencial, o sentido amoroso. Ok, gente? Feitiço do tempo, loop temporal, é o que nós queremos falar hoje, nesse momento. Até o próximo vídeo.